A gente já tem definido quem vai ocupar a vaga deixada pelo León, o Los Angeles FC. Eles enfrentaram o América do México e levaram a melhor. Para ser bem direto, eu estava torcendo pelo América do México porque guardo uma certa mágoa deles, de um passado recente, e queria muito uma revanche. Mas não foi dessa vez. Quem entra no grupo do Flamengo é mesmo o Los Angeles FC. O time venceu com um gol marcado pelo Igor Jesus, volante que surgiu nas categorias de base do Flamengo. E olha só, até hoje o Flamengo não recebeu nada pela venda do jogador. Ele foi vendido para o Estrela Amadora de Portugal e depois transferido para o Los Angeles FC. O Flamengo tinha direito a uma porcentagem dessa venda, tanto na transação para Portugal quanto na ida para os Estados Unidos, mas até agora nada. Por isso, o clube acionou a FIFA e está tentando reaver esse valor. Agora que os grupos estão definidos, já dá para saber como fica a tabela do Flamengo no Super Mundial. A estreia vai ser no dia 16 de junho, contra o Esperance, às 10 da noite pelo horário de Brasília. Depois, no dia 20, às 3 da tarde, Flamengo encara o Chelsea. E no dia 24 de junho, uma terça-feira, às 10 da noite, o adversário será o Los Angeles FC. Todos esses horários são pelo horário de Brasília. O Flamengo, aliás, tem compromisso antes disso. Tem jogo que, na minha opinião, o time tem tudo para vencer. O adversário é o Fortaleza, que vive talvez o seu pior momento desde que o Vojvoda assumiu o comando da equipe. Tem gente até pedindo a saída do treinador, o que eu acho exagerado. Mas o fato é que o Flamengo precisa vencer se quiser ir para o Super Mundial como líder do Campeonato Brasileiro. Isso porque Palmeiras e Cruzeiro vão se enfrentar, e não é nenhum absurdo imaginar o Cruzeiro vencendo. O momento deles é muito bom. Um empate ou vitória do Cruzeiro, combinado com uma vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, pode colocar o rubro-negro na liderança antes da pausa. E tem boas notícias no elenco. 2 jogadores muito importantes estão de volta à lista de relacionados: Vina e Pulgar. O Vina não joga desde 11 de agosto, quase 10 meses afastado. Ele volta a ser relacionado e, mesmo que não entre em campo, já é positivo estar no ambiente do jogo, sentir a energia da torcida, escutar seu nome sendo gritado. A gente torce para que ele volte bem, principalmente porque passou por 2 lesões sérias, uma na tíbia e outra no joelho, essa última multiligamentar. Fica sempre aquela dúvida de como o atleta vai retornar, mas a esperança é que volte até melhor. Boa sorte para ele. Já o Pulgar ficou menos de um mês fora, mas sua ausência foi sentida. Para mim, é titular absoluto nesse meio de campo. Estando de volta, pode ganhar ritmo, mesmo que jogue só alguns minutos. Já pensando nos compromissos do Super Mundial, são 3 jogos fundamentais. E antes que alguém diga que estou criando expectativa, não é o caso. Não acredito que algum time brasileiro vá conquistar o título. Mas, pelo grupo que o Flamengo caiu, dá para passar de fase. Vencer o Los Angeles FC e o Esperance está dentro do possível. Até um empate contra o Chelsea é plausível, porque a gente nunca sabe como os grandes clubes vão tratar essa competição. Pode ser algo mais próximo de uma pré-temporada, como o Flamengo costuma encarar o Campeonato Carioca, por exemplo. Ainda bem que o Flamengo não caiu no grupo do PSG. Quem viu a final da Liga dos Campeões viu o que eles fizeram com a Inter. De Milão, 5-0, um verdadeiro atropelo. O Vitinha está jogando demais naquele meio de campo. Mas voltando ao Flamengo, o retorno desses 2 jogadores é uma ótima notícia. E agora vamos ao assunto: Jorginho. Enfim, o capítulo final dessa história. A situação era a seguinte: para que ele pudesse jogar o Super Mundial pelo Flamengo, era necessário resolver a pendência contratual com o Arsenal. Ele tinha cerca de 800 mil libras para receber em bonificação, o que dá aproximadamente 6 milhões de reais. Para rescindir, ele teria que abrir mão desse valor, o que o Arsenal não queria fazer. O Flamengo também não estava disposto a assumir esse custo. O que aconteceu foi que o próprio jogador decidiu abrir mão desse valor. Disse para os representantes que queria jogar pelo Flamengo no Super Mundial e que não fazia mais questão do dinheiro. Assim, ele vai rescindir com o Arsenal e assinar com o Flamengo, integrando o elenco que vai disputar a competição. Neste momento, ele está na Itália, onde vai se casar, e depois disso terá alguns dias de lua de mel.
A expectativa é que ele se apresente ao Flamengo entre sábado e domingo. Ainda não está confirmado, mas uma pessoa ligada ao clube me disse que ele deve desembarcar no Rio de Janeiro no fim de semana para iniciar os trabalhos. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Agora vamos ao assunto principal. Imagina só, Rames Rodrigues no Flamengo. Você não ouviu errado. O nome do craque colombiano, destaque da Copa do Mundo de 2014, tá de novo no radar do futebol brasileiro e desta vez ligado ao Mengão. Segundo informações que vêm pipocando nos bastidores e fontes próximas ao próprio jogador, Rames teria manifestado interesse real em vestir o manto sagrado. Isso mesmo! O cara que fez o Maracanã explodir em 2014 está considerando voltar ao Brasil? E mais do que isso, está disposto a abrir mão de boa parte do seu salário só para realizar esse desejo. Para quem não lembra, o Rames brilhou naquela Copa do Mundo aqui no Brasil. Ele foi artilheiro do torneio e marcou um dos gols mais bonitos da história das Copas. Depois disso, rodou pelos gigantes da Europa: Real Madrid, Bayern de Munique, Everton, Olympiacos. Mas a verdade é que ele não conseguiu mais aquele protagonismo que encantou o mundo em 2014. Hoje, já com 32 anos, Rames parece estar buscando um novo recomeço, um lugar onde possa se reencontrar com o futebol. E o Flamengo pode ser esse lugar. O rumor começou com conversas discretas entre o staff do jogador e alguns intermediários ligados ao futebol brasileiro. O interesse dele em atuar por aqui não é de hoje, mas agora parece mais firme do que nunca. E olha só, o próprio entorno do jogador tem deixado claro que ele estaria disposto a aceitar um contrato mais flexível, com metas de desempenho, bonificações, sem aquele peso financeiro que geralmente impede contratações desse nível. Em outras palavras, Rames quer jogar. E no Flamengo internamente, o assunto já circula entre os setores de futebol do clube. Claro que ainda não há confirmação oficial de nenhuma das partes, mas o burburinho é forte. E vamos combinar, faz sentido. O Flamengo, apesar de ter um elenco forte, sempre mira alto. E ter um meia criativo, experiente, com visão de jogo refinada, pode ser o diferencial em uma temporada desgastante, cheia de competições. Além disso, o fator torcida pesa muito. O Rames sabe que no Brasil a paixão pelo futebol é diferente, é mais intensa. E jogar no Flamengo é sem dúvida estar no centro disso tudo. É estádio cheio, cobrança alta, mas também muito carinho e idolatria quando se joga bem. E ele quer isso, quer voltar a ser protagonista. Quer talvez até buscar uma última chance de voltar à seleção da Colômbia. E se tem um palco perfeito para isso acontecer, é no Flamengo, com o Maracanã lotado, Libertadores pegando fogo e a mídia em cima o tempo todo. A torcida do Flamengo, claro, já começou a se agitar. Basta uma fagulha para a rede social virar incêndio. O nome do Rames subiu rápido nas buscas, os torcedores já estão imaginando ele com a camisa 10, armando jogadas pro Pedro, lançando pro Bruno Henrique, tabelando com o Arrasca. É o tipo de reforço que não só eleva o nível técnico do elenco, mas também balança o ambiente, cria expectativa, movimenta a imprensa e principalmente a torcida. É bom lembrar que o Flamengo tem um histórico recente de investir em grandes nomes e fazer apostas ousadas. Teve Felipe Luiz, Rafinha, Davi Luiz, Diego e tantos outros que vieram da Europa em fases diferentes da carreira, mas encontraram no Flamengo um lugar para brilhar. Rames encaixaria nessa lógica? Um meia cerebral, talentoso, com uma canhota diferenciada, que mesmo sem o vigor físico de antes, pode fazer a diferença com sua inteligência e visão de jogo. Agora, se vai rolar ou não, ainda é cedo para cravar. Essas negociações costumam ter 1000 variáveis, desde o momento político do clube até detalhes de contrato, aprovação da comissão técnica e, claro, a saúde física do jogador. Mas só o fato de estar em pauta já diz muito, mostra que o Flamengo continua com moral no mercado e que jogadores do calibre do Rames ainda veem o futebol brasileiro como uma boa vitrine. Se essa história vai mesmo se concretizar, a gente ainda vai ter que esperar os próximos capítulos. Mas uma coisa é certa, o nome de Rames Rodrigues já está na mesa e só essa possibilidade já faz o torcedor do Flamengo sonhar alto. Imagina ele no Maracanã,
com a camisa rubro-negra numa noite de Libertadores, a torcida vai à loucura. Fica ligado porque o mercado da bola ainda pode aprontar muito nessa janela. E se o Flamengo fechar com Rames, pode ter certeza que vai ser uma das maiores bombas do futebol brasileiro nos últimos anos. Então é isso. Essas foram as notícias do nosso Mengão. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte abraço e saudações rubro-negras!